Olá, boa noite. Boa noite. Saúde do Papa melhora com tratamento e ele mantém bom humor, afirma Vaticano. Belo Horizonte começa vacinação contra a gripe. Levantamento em Aracaju acende alerta contra o mosquito da dengue. Intenção de oração para abril. Papa reza para que o uso das novas tecnologias não substitua as relações humanas. Mas respeite a dignidade das pessoas. Sobe ICMS para compras em sites internacionais. No interior de São Paulo, hospital dedicado aos raros completa um ano de atividades. O Canção Nova Notícias está começando. Jornalismo a serviço da vida e da esperança. O Vaticano divulgou hoje novas informações sobre o estado de saúde do Papa Francisco. Segundo Matteo Bruni, diretor da sala de imprensa, o Santo Padre segue obtendo melhoras e mantém sempre o bom humor. Os detalhes com nossa correspondente em Roma, Danúbia Gleiser. De acordo com o diretor da sala de imprensa do Vaticano, as análises de sangue mostram valores normais. A radiografia de tórax realizada há poucos dias revela uma melhora no quadro infeccioso pulmonar. Os médicos afirmam que a situação do Papa permanece estável e que todos os tratamentos estão mantidos. Outro grande progresso apresentado aos jornalistas diz respeito às melhoras no ponto de vista motor, respiratório e no uso da voz. A oxigenação de alto fluxo com as cânulas nasais se concentra principalmente à noite e só quando se faz necessário. Papa Francisco continua as atividades de trabalho e com celebrações das Santas Missas todas as manhãs na capela do segundo andar da Casa Santa Marta. Neste tempo não houve visitas especiais. Estão com o pontífice os profissionais de saúde e colaboradores mais próximos. Segundo a Santa Sé, amanhã o texto da catequese será divulgado como nas quartas-feiras anteriores. No que diz respeito ao texto do Ângelus, ele será explicado na próxima coletiva marcada para a próxima sexta-feira. A homilia da missa do domingo 6 de abril, por ocasião do Jubileu dos Enfermos e o Mundo da Saúde, será preparada por Francisco e lida por Monsenhor Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para Evangelização. De acordo com o diretor da sala de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, o Santo Padre está com muito bom humor e recebe muito afeto por parte de todos. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias. O Vaticano divulgou hoje a intenção de oração do Papa para o mês de abril. Francisco convida todos a olharem menos para as telas e mais nos olhos uns dos outros. O vídeo da mensagem nos chama a atenção para o essencial, que somos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai, e não podemos nos distanciar nem da realidade, nem de quem está ao nosso lado. ¿Cuánto me gustaría que mirásemos menos la pantalla y no mirásemos más a los ojos? Si pasamos más tiempo con el móvil que con la gente, algo no funciona. La pantalla nos hace olvidar que detrás hay personas reales que respiran, ríen y lloran. ¿Verdad? La tecnología es fruto de la inteligencia que Dios nos ha dado, pero hay que usarla bien. No puede beneficiar solo a unos pocos, mientras que otros quedan excluidos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Usar la tecnología para unir, no para dividir, para ayudar a los pobres, para mejorar la vida de los enfermos y de las personas que tienen capacidades diferentes. Usar la tecnología para cuidar de nuestra casa común, para encontrarnos como hermanos. Porque cuando nos miramos a los ojos, descubrimos lo que realmente importa, que somos hermanos, hermanas, hijos del mismo Padre. Oremos para que el uso de las nuevas tecnologías no reemplace las relaciones humanas, respete la dignidad de las personas y ayude a afrontar las crisis de nuestro tiempo.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Frente Parlamentar Católica promoveram um seminário sobre a doutrina social da Igreja. O evento, realizado nesta terça-feira na Câmara dos Deputados em Brasília, destacou a relevância da fé na vida pública e o papel fundamental dela na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Aberto ao público e com a participação de parlamentares do Congresso Nacional, o seminário teve como tema central a doutrina social da Igreja. A proposta foi discutir como os ensinamentos e valores cristãos podem e devem influenciar decisões políticas e sociais, além da esfera privada. O evento aprofundou o debate sobre o compromisso dos cristãos com o bem comum, a defesa da vida, da família e da liberdade de expressão. A sociedade cada vez mais complexa, com desafios extremos, inclusive, e urgentes, urge a necessidade de um aprofundamento da doutrina social para ajudar nas respostas a esses problemas. A Frente Parlamentar Católica, presidida na Câmara pelo deputado Luiz Gastão e no Senado pelo senador astronauta Marcos Pontes, tem promovido espaço de reflexão dentro do Congresso sobre o papel da fé na construção social. O seminário reforçou a importância da doutrina social da Igreja como base para a formação de cidadãos conscientes, comprometidos com a promoção da vida, da família e da liberdade de expressão, pilares de uma sociedade mais humana e fraterna. Então, quando a gente traz um seminário como esse para cá, você acaba difundindo esses conhecimentos, que eu espero que isso passe também, através de deputados, senadores e da imprensa, que nós possamos trazer isso para o Brasil inteiro. Nenhuma instituição tem tanto serviço prestado ao povo brasileiro como a Igreja. E isso precisa também ficar claro. E nós temos que compreender qual é o papel da CNBB, o papel da Igreja e buscarmos fazer com que as ações da política e da fé possam caminhar lado a lado. No interior de São Paulo, a fé e a dor se transformaram em missão. Um padre diagnosticado com uma doença neurodegenerativa se sentiu chamado a liderar um hospital voltado ao tratamento de doenças raras no Brasil e no mundo. A Casa de Saúde, mantida pela generosidade dos fiéis, acaba de completar um ano de portas abertas, acolhendo quem mais precisa. Hermélia, Pedro Lucas, Rita e Ana Maria. Pessoas e profissões diferentes, idades e criações distintas. Algo, no entanto, os unem na missão. São filhos de um carisma fecundo e raro. Essa daqui é uma segunda família para mim, porque eu amo a Padre Marlon, Dona Carminha, a família, que me acolhe muito bem. Conhecendo aqui tudo e vendo que o padre sempre está atrás de conseguir novas parcerias ou mais pessoas para ajudar, eu fico muito feliz. O padre não desistiu e não desiste nunca. E abraça essa obra com garra. Ele tem sempre um sonho. E a gente que quer muito bem a ele, a gente quer seguir o sonho dele. A Casa de Saúde Nossa Senhora dos Raros, da comunidade Missão Sede Santos, completou recentemente um ano de funcionamento. Sonho que se tornou realidade graças ao testemunho de seu fundador, Padre Marlon Múcio. São quase 300 comprimidos diários para dar conta de tantas atividades. Dentre elas, a de se dedicar em uma obra integralmente voltada aos raros do Brasil e do mundo. Pelo poder de Deus e para a glória dele, eu sempre tive desejos humanitários. Como dizia Santa Teresinha, desejos infinitos. E eu sempre quis fazer coisas grandes, reconhecendo a minha pequenez e miséria. E o hospital já estava na lista. Tudo surgiu devido à doença rara e progressiva de Padre Marlon, chamada deficiência do transportador de riboflavina, a RTD. Em todo o mundo são 350 casos, no Brasil, 15. Eu achei assim de início que seria uma coisa impossível, mas não é. Sabe por que não é? Porque quando o Padre Marlon começa uma campanha, tudo modifica. Em 12 meses, 1.259 raros dos 26 estados do Brasil e do Distrito Federal.
Como um quebra-cabeça, todas as peças se encaixam neste pequeno grande hospital. Doação de vida constante, seja no âmbito missionário ou na benfeitoria. Muitas das vezes eu tenho essa preferência em dar o corte, né? E o padre mandando dinheiro para a conta do hospital para que possa ajudar novas pessoas. Porque isso daqui é de doação, porque aqui é o valor que a pessoa pode, é que é bem-vindo. São 295 vezes por dia Deus te dizendo: Padre Marlon, eu te amo. E eu só quero ter vida para dar vida. Se eu parar, eu morro. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve iniciar nesta quarta-feira a análise do projeto de lei complementar que atualiza o Código Eleitoral. E na Câmara dos Deputados, propostas sobre o meio ambiente e saúde permanecem na pauta do plenário, com votação prevista para amanhã. Por isso, nós vamos agora a Brasília ao vivo falar com a repórter Aline Campelo, que traz mais informações. Boa noite, Aline. Uma ótima noite, Mauri, e a todos que nos acompanham. Bem, a proposta em análise na CCJ do Senado busca unificar em uma só lei as regras eleitorais e partidárias atualmente espalhadas em diversas normas. O projeto é um dos 4 itens previstos para a reunião deliberativa desta quarta. Já na Câmara, segue em discussão o projeto que cria a Lei do Mar, com foco na gestão e uso sustentável do sistema costeiro marinho, já relatado pelo deputado Túlio Gadelha, e outra proposta que endurece punições para crimes ambientais, proibindo, por exemplo, infratores de firmar contratos com o poder público. Nós vamos seguir, então, acompanhando a pauta legislativa desta semana. Volto com você, Mauro. A Defesa Civil do Estado de São Paulo vai estender a Operação Chuvas até 15 de abril, a previsão de temporais até o dia 6 deste mês. Com as fortes chuvas, na noite desta segunda-feira, na Grande São Paulo, os rios transbordaram e as ruas ficaram alagadas. Cidades do ABC paulista, na região metropolitana de São Paulo, foram as mais atingidas. Os maiores volumes de chuva caíram nos municípios de Mauá e Santo André. Em Mauá, segundo a Defesa Civil Estadual, em 6 horas choveu 137 milímetros, o que representa o volume esperado para 18 dias. Já em Santo André, o acumulado foi de 95 milímetros, 40% do volume médio previsto para todo o mês. São Bernardo e São Caetano também foram alguns dos municípios castigados pelas chuvas intensas. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, nas cidades de Santo André e Mauá, foram registrados 25 chamados de queda de árvores e 70 ocorrências para alagamentos. A Defesa Civil do Estado de São Paulo enviou um alerta severo de chuva para a população dessas regiões, pedindo a permanência em local seguro. Os radares vão mostrando para nós o volume da chuva e a velocidade do deslocamento dessa chuva. E é a partir daí que os nossos analistas vão disparando os alertas, avisando para a população procurar um local e se proteger. As pessoas receberam um alerta, se colocaram em situação de segurança. Nós praticamente não vimos imagens de pessoas se arriscando, eram poucas pessoas que tentavam passar pelas águas. E com isso nós tivemos uma tarde, embora com muito transtorno, mas sem nenhuma vítima. Nas ruas e avenidas alagadas, muitos carros ficaram submersos e nessa situação é necessário tomar alguns cuidados. É isso que você acompanha na reportagem de Natália Cassiano. Edivaldo, morador da Zona Leste, na capital paulista, perdeu o carro no final do ano passado. Ele estava jogando bola com os amigos e, quando se deu conta, o veículo já estava todo tomado pela água. É muito difícil, né? Você não tem noção de que ali vai acontecer com você. Você vê acontecendo com todo mundo e quando acontece com você, você fala, é uma coisa corriqueira, acontece com muita gente. Mal duro é você não ter noção de que no local que você está, e aquele local eu não fazia nem ideia que enchia daquela forma.
O volume de água em asfaltos e concretos aumenta até 7 vezes mais em relação ao solo descoberto. Especialistas explicam que alguns cuidados são necessários nessas situações. Antes de sair de casa, verificar as condições do tempo e verificar também se não houve nenhum tipo de alerta da Defesa Civil para que seja seguro você conseguir passear ou ir e voltar do trabalho com tranquilidade. Se estiver embaixo de árvores, saia do local e procure uma edificação, um centro comercial, um shopping ou algo do tipo. E espere, tenha paciência de que em alguns minutos ou poucas horas essa água ela vai abaixar. Se ela perceber que a via em determinado ponto já está numa certa altura alagada, é para ela não passar dali, entendeu? Se possível, dar marcha ré, ou até mesmo, né, se começar a subir muito rápido, sair do carro e procurar abrigo em algum lugar mais alto. De acordo com a Climatempo, mesmo com a chegada do outono, a previsão para os próximos dias nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste é de chuva forte à tarde e à noite. Segundo os meteorologistas, a população dessas regiões deve manter a atenção. Na cidade de São Paulo, 18 pessoas perderam a vida em situações como esta, segundo a Defesa Civil. Os bombeiros ficam atentos para orientar e evitar novos transtornos. Então a gente utiliza um contingente aí de horas extras de bombeiro para que possa realizar esse trabalho de liberação das vias em relação às árvores ou até mesmo cortar essas árvores que estão em perigo iminente de queda. Embora estejamos no outono, o mês de abril começa com cara de verão. Na quarta-feira, as altas temperaturas estarão presentes em algumas capitais, principalmente em Salvador, Cuiabá e Belo Horizonte, com máxima de 30 graus. A capital paulista fará máxima de 31 e aí Goiânia também com máxima de 33 graus. A soma do calor e umidade vai provocar tempestades nas áreas em vermelho, começando pelo Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná e parte do Mato Grosso do Sul. E também na região sudeste, entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Uma nova frente fria causa chuva forte no Rio Grande do Sul e pode chover forte entre Uruguaiana, Bagé e Pelotas. E chove também na capital, Porto Alegre. A chance de temporais em Santa Catarina e no Paraná. E o dia vai ser abafado com máximas passando aí dos 30 graus em vários municípios, tanto no sul quanto na região sudeste. Inclusive pode ter chuva com trovoadas em São Paulo, Triângulo e Sul, Mineiro e também no Rio de Janeiro e estado do Espírito Santo. No centro-oeste, as pancadas de chuva aumentam em praticamente toda a região, principalmente em Campo Grande e Cuiabá. No norte, as instabilidades avançam por praticamente toda a região e pode chover forte em Manaus, Belém e Palmas. A gente encerra falando do Nordeste, onde a zona de convergência intertropical aumenta o risco de temporais na costa norte nordestina, aqui mais acima. E o destaque vai para o tempo chuvoso, que começa aqui pelo Maranhão, passando aqui pelo Piauí, chegando até o Rio Grande do Norte, como se vê nessa área de cor verde mais clara do mapa. Enquanto isso, no interior da Bahia, o clima vai continuar quente e seco, por isso, hidratem-se bastante. O Instituto Butantan espera a aprovação da Anvisa para lançar uma vacina inédita contra a dengue. Dose única e eficácia de quase 80% contra casos sintomáticos. Enquanto isso, o combate ao mosquito transmissor da doença segue essencial. Em Aracaju, a Secretaria de Saúde reforça as ações diárias de prevenção. Os dados divulgados esta semana mostram que o índice médio na capital sergipana está em 1,4, nível considerado de risco médio. Em alguns bairros, os números são ainda mais preocupantes. Para esses bairros, nós já estamos desenvolvendo uma série de ações, né, com os nossos agentes de combate às endemias, os agentes do Centro de Controle de Zoonoses estão nos dando um apoio também nesse trabalho, fazendo até inclusive um trabalho de aplicação de inseticida em terrenos, em borracharias, em ferros velhos, para que a gente possa fazer um controle mais efetivo nesses locais e a população também recebendo os agentes de combate às endemias em suas casas, com o objetivo desses agentes encontrarem possíveis criadouros, focos de mosquito, fazer a eliminação e passar informação para o cidadão. Desde janeiro foram realizadas mais de 122 mil visitas domiciliares e cerca de 22 mil imóveis receberam a aplicação do fumacê costal. Lavanderias e tonéis de água concentram a maior porcentagem de criadouros de larva do mosquito, com 61% dos focos encontrados.
Apesar de uma redução de 72,97% nos casos confirmados de arboviroses em comparação com o mesmo período do ano passado, a população deve continuar atenta. A orientação é evitar o acúmulo de água e descartar corretamente objetos que possam se tornar criadouros, como pneus, garrafas e recipientes expostos em ruas e avenidas. Os cuidados, mais cuidados com não ter plantas com água, mesmo que tenha, troque a cada 2 dias. E caixas d'água, bem tampadas, bem vedadas. São esses os cuidados, né? Toda vez que elas vêm aqui, nunca encontra nada não, porque a gente tem cuidado. Não tem planta com água, nem nada. Aí a gente sempre tem o cuidado de estar secando o tanquinho de lavar roupa. Se a população procurar cuidar bem dos seus reservatórios de água em casa e evitar fazer o descarte de lixo irregular, a gente consegue diminuir a infestação por Aedes aegypti e, consequentemente, proteger a população das arboviroses. A partir de hoje, compras internacionais com destino a 10 estados brasileiros passam a ter um custo adicional. A alíquota do ICMS, que era de 17%, sobe para 20%. A medida já havia sido aprovada no fim do ano passado e agora entra em vigor. O aumento da alíquota do ICMS sobre compras internacionais foi definido em reunião do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, CONCEFAS, realizada em dezembro do ano passado. A justificativa apresentada foi alinhar a nova alíquota àquela já aplicada na comercialização de bens e serviços no território nacional. Ficou a cargo dos estados a decisão de aprovar as novas alíquotas. 10 estados decidiram elevar as taxas em 1º de abril. O Distrito Federal não aderiu. Com as mudanças, as compras feitas em sites internacionais terão um acréscimo de 20%. Desde agosto de 2023, compras internacionais acima de $50 já são taxadas em 20%. Com a atualização do ICMS estadual, a carga tributária pode chegar à metade do valor do produto. Em uma compra de R$100, por exemplo, o valor final pode subir para R$150. Porque o imposto ICMS é um imposto que é repassado diretamente para o cliente. Então, o cliente vai deixar de pagar 20 e 17 para pagar 20. Ou seja, ele vai ter um impacto em cima aí de quase 6% quando você faz na cadeia toda montada esse impacto desse imposto. Para a especialista em direito tributário, a medida tem o potencial de aumentar a competitividade do mercado nacional, além de estimular empresas estrangeiras a transferirem suas operações para o Brasil. Tem que ter essa compensação de o produto internacional estar tributado na mesma dimensão do tributo nacional. Isso, consequentemente, do ponto de vista econômico, ajuda a indústria nacional e auxilia também o movimento que o Ministério da Fazenda já queria fazer há algum tempo de trazer a operação dessas empresas para o Brasil. Começou em Belo Horizonte a campanha de vacinação contra a gripe. A meta é proteger os grupos mais vulneráveis antes da chegada do inverno. A terça-feira começou com fila neste centro de saúde na capital mineira. O motivo é que está disponível para os grupos prioritários a vacina contra a gripe. Nem mesmo a fila desanimou seu Ricardo, de 97 anos, de se proteger. Eu cuido muito da minha saúde. Já que Deus me deu esse grande pedaço de vida, eu tenho que conservar. O início oficial da vacinação contra a gripe está previsto para a próxima segunda-feira. Entretanto, como 35 milhões de doses da vacina já foram distribuídas, o Ministério da Saúde recomendou que estados e municípios iniciassem as ações assim que recebessem os imunizantes. Por isso, na capital mineira, a campanha começou essa semana. Nós estamos iniciando agora o outono, depois vem o inverno, que é o período de maior transmissão dos vírus respiratórios, dentre eles o vírus que causa a gripe. A vacina vai proteger, então, contra algum desses vírus, né? As doses da vacina estão disponíveis em todos os 153 centros de saúde da cidade. Já podem se vacinar crianças a partir de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde e idosos. Porque são grupos mais vulneráveis, né? Ao adquirir a doença, pode desenvolver formas graves da doença, levando ou à internação ou, infelizmente, como a gente comentou, até ao óbito. A vacina que o Ministério disponibiliza é uma vacina atualizada, então todo ano ela vem com uma composição diferente, considerando o que circulou
de doenças, de vírus no ano anterior. Então a gente atualiza essa vacina para que a população então fique protegida. Por isso que ela é feita anualmente. Dona Gilda veio em busca da vacina logo que ficou sabendo do início da campanha. Tem a ver com a saúde. Se você quer viver bem, você tem que seguir as regras. Se você sabe, não vou tomar não, eu não fico, a gente não sabe se fica, né? A dona Maria Celi também não perdeu tempo e saiu do centro de saúde mostrando com orgulho o cartão de vacinação e o comprovante de mais uma vacina para conta. Se existe, devemos agradecer a existência delas e nos proteger, porque é a única forma de minimizar, né, a complicação de qualquer vírus. Lembra do seu Ricardo do início dessa reportagem? No final, muita empolgação e o sentimento de dever cumprido. Já cumpri minha obrigação, estou imunizado, né? Pode vir a gripe que eu estou dando de tapa nela. Aposentados e beneficiários da Previdência Privada ou do INSS diagnosticados com doenças específicas têm direito à isenção do imposto de renda. O benefício pode ser solicitado mesmo que o diagnóstico tenha ocorrido após a concessão da aposentadoria. A isenção é um benefício destinado a aposentados e pensionistas diagnosticados com doenças graves previstas em lei. Implica desonerar esses proventos de aposentadoria e de pensão, justamente para possibilitar que a pessoa cometida pela enfermidade tenha mais condições financeiras para fazer frente a esse desafio que é cuidar da sua saúde. O benefício aplica-se exclusivamente a aposentados e pensionistas, aqueles que não se aposentaram, mesmo que diagnosticados com uma das doenças previstas, não têm direito à isenção. A lei estabelece um rol de doenças. Dentre elas, nós podemos citar muito frequentemente o câncer, a neoplasia maligna, a cardiopatia, a esclerose lateral amiotrófica. A isenção é retroativa por até 5 anos. O laudo médico não precisa comprovar a continuidade dos sintomas para garantir a manutenção da isenção. A lógica seria, se você não tem mais a doença, você não teria mais o benefício. Não há um momento seguro para se dizer que a pessoa passou por uma zona de cura. Dona Marilza, que foi diagnosticada com câncer de mama em 2023, teve o benefício da gratuidade concedida. Em setembro do ano passado, 2024, ele aceitou o requerimento, deu a devolutiva e desde setembro eu não tenho mais, eu sou isenta do imposto de renda. Para a lista de documentação e solicitação da isenção, basta acessar o portal Meu INSS. O comparecimento à perícia será exigido apenas em casos específicos. Se é um contribuinte particular que não prestava serviço público, faz o encaminhamento direto para a Receita Federal via formulários administrativos. Não desista, se trate, se cuide, o diagnóstico ele é definitivo, porém tudo está aqui na nossa cabeça. A gente precisa lutar e pôr Jesus na frente. A Receita Federal já está recebendo as declarações do imposto de renda referente a 2024. Entre os destaques, uma oportunidade. Por meio do imposto de renda solidário, contribuintes podem apoiar fundações e iniciativas sociais e transformar parte do tributo em gesto de cidadania. Cantar, desfilar, ter fama e aparecer na televisão são sonhos da Lavínia, de 7 anos. E qual o seu maior sonho? Meu maior sonho era viajar de avião. Meu sonho é conhecer um avião. A sonhadora é uma das centenas de alunas da Companhia de Artes, espaço da Fundação João Paulo II, feito para o atendimento gratuito de crianças, adolescentes e idosos, condição para encher o coração da mãe de gratidão. Ela é mais comunicativa, mais ativa, devido a estar participando, né? Assim, tem um desenvolvimento melhor. Porque elas também têm momentos que elas têm que montar a própria coreografia, então elas têm que pensar agilidade, na agilidade também, no desenvolvimento corporal, no desenvolvimento motor. Ela tem que mexer perna, braço, pensar ao mesmo tempo.
De acordo com o relatório de atividades da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova, divulgado em 2024, referente ao ano anterior, o projeto Geração Nova ofereceu 20.552 serviços para 718 usuários. No Centro de Atendimento Comunitário, foram 11.994 a 485 atendidos. A Companhia de Artes e Esportes somou 46.220 serviços e 2.381 usuários atendidos. No total, são quase 79 mil serviços oferecidos. Por meio do Imposto de Renda Solidário, é possível destinar até 6% do valor total declarado para iniciativas sociais. 2 desses caminhos são o Fundo da Criança e Adolescente e o Fundo do Idoso. A escolha permite à Fundação João Paulo II manter 3 projetos de desenvolvimento humano. A pessoa precisa nos enviar, inclusive, o seu comprovante, a DARF, né, e o seu comprovante de pagamento. Vocês vão gerar aí 2 DARFs, a que ele vai pagar para o governo e a que ele vai destinar para a obra escolhida. Então, ele manda este comprovante do pagamento para a obra escolhida para nós e a gente consegue, então, retirar esse valor neste fundo municipal. Desde o dia 17 de março, a Receita Federal recebe as declarações. Graças a essas doações, a gente não só tem conseguido manter as nossas obras sociais, mas também ampliar. Precisa, né, realmente da ajuda dessas doações e eu acho que são pessoas que têm bom coração. Atitude transformada em oportunidade para a criançada. O Papa Francisco sempre fala sobre a esperança e afirmamos que a esperança é para os corajosos. Não se contenta com atalhos fáceis, nem se acomoda nas pequenas certezas do cotidiano. Ela abre janelas quando tudo parece fechado, ousa sonhar onde muitos desistem. Esperar, no sentido mais profundo, é um ato de resistência amorosa. É olhar para além do agora estreito, vislumbrando um horizonte mais amplo, mais justo, mais humano. A esperança não é fuga, é fé em movimento. Vejam só, nós estamos com 98% fechados na campanha de março. Por isso, nosso agradecimento a você, sócio e benfeitor, pelos 98% na campanha do mês passado. Seguimos firmes agora em abril. Acesse clube.cançãonova.com, faça sua doação e obrigado por sua fidelidade. Antes de encerrar a edição de hoje, a gente compartilha uma história que inspira. Ela acontece todos os dias nas areias de Cabo Frio, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. É a trajetória de um atleta que, diante de um desafio físico, encontrou uma nova forma de seguir praticando o esporte que ama. O dia de Alexandre Canella começa nas paralelas e na bike ergométrica. O esporte salva, né? Então eu já acordo, eu já olho para essa bicicleta aqui, já olho para essa paralela e falo assim, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa, não posso ficar parado não, bora! No móvel do quarto, uma coleção de bons resultados, de quem se apaixonou e se deu bem em uma modalidade diferente. Em 1950, um grupo de praticantes do futebol de areia decidiu inovar. Na praia de Ipanema, eles formaram um círculo e começaram a tocar a bola um para o outro. O objetivo dessa brincadeira era manter a bola no alto o maior tempo possível. E foi assim que nasceu a modalidade esportiva chamada sugestivamente de altinha. Só que Alexandre Canella não imaginava que um problema na perna iria atrapalhar seus planos. Que eu tive uma doença que é trombose e eu tive esse problema. Eu fiquei durante 9 meses no hospital, fiz várias operações, tentei salvar minha perna, mas não deu certo. E quem pensou que não veria mais Alexandre nas areias, ele ressurgiu. Quando eu saí do hospital, quando eu tirei meus pontos aqui do meu coto, eu fui direto para a praia jogar e fui tentar jogar. Quando eu tentei jogar de muleta, foi quando eu dei o primeiro toque, eu caí. Quando eu caí, a bola já veio, porque o jogo continuou, né? Vocês estão ligados, né, galera? O jogo continuou, eu já fui de cabeça sentado, eu falei, e aqui mesmo que é minha praia. E como uma das características da altinha é o espírito de cooperação, todo mundo ajudou Alexandre na nova fase. A adaptação surpreendeu os amigos. E para quem vive algum tipo de limitação física, Alexandre dá dicas de felicidade. Dedicação, treino, acreditar no seu sonho
acreditar em você e ser feliz. Parabéns ao Alexandre, que ele continue inspirando a muitos com seu exemplo de superação. Assista ao programa para ser feliz daqui a pouco às 8 horas com o padre Adriano Zandoná. Às 9 tem Reinflama e às 10 programa PHN, todos ao vivo. Uma ótima noite. Boa noite e paz para você.